Olá, gente. Meu nome é Ricardo, sou instrutor da Escola Aero TD, onde eu ministro o curso de mecânica presencial e à distância. Hoje vamos mostrar o alicate de freno, também conhecido como alicate bico de pato. O alicate de freno, ele tem a finalidade de executar frenagens com arames em alguns dispositivos ou até mesmo componentes de motores ou outros sistemas, tais como plugs eletrônicos, esticadores de cabo de comando, plugs de dreno de tanques de óleo hidráulico e lubrificantes e, claro, também em cabeças de parafusos. O alicate de freno ou bico de pato, como é chamado, tem a finalidade de executar a torção do arame de freno. A palavra freno é parada. Nós temos o bico, que tem a finalidade de prender o arame. A trava do alicate tem a finalidade de travá-lo na posição totalmente fechada. E nós temos esse componente do alicate que tem a finalidade de torcer o mesmo, o alicate, consequentemente o arame. E para destravá-lo, o alicate, eu pressiono no cabo, o mesmo libera. Tem os mordentes para cortar o arame. Agora vamos executar a frenagem do parafuso utilizando o arame de freno, o arame adequado para a frenagem. Claro, utilizando também a nossa ferramenta de freno. Observem, vamos dar um aperto no parafuso. Esse aperto desse parafuso é sentido horário. Torqueei o meu parafuso, o torque adequado. Agora ele vai necessitar de uma frenagem com arame. Eu utilizo o arame de freno adequado. Eu travo o alicate na posição. Observem, com esta parte do freno, eu efetuo um movimento de torção do alicate e, consequentemente, torce o arame. Para este arame, o ideal, a quantidade de voltas é de 10 a 14 polegadas, 10 a 14 voltas por polegada. Observem, efetua um movimento de torção do arame. Utilizo a ponta do alicate para fazer o movimento. De torção. Travo mais uma vez e puxo o arame. Sempre é bom cortar e dobrar a ponta, fins evitar que o colega se machuque. Você utiliza a própria ponta do alicate. Você vai esconder a ponta. Observe agora, eu vou afrouxar o parafuso, supostamente, numa vibração. Observem o movimento, o que acontece? Estou afrouxando o parafuso, simulando um afrouxamento deste parafuso. Olha como começa a esticar. Ou seja, o arame de freno, ele garante o aperto do parafuso. Vamos mostrar a forma incorreta de frenagem. Observem, jamais cruzem os arames de freno, pois poderá causar o roçamento, o atrito entre arames, consequentemente a ruptura do mesmo. Uma outra observação nesta frenagem é o parafuso este e este
Essa região está frenada, ou seja, no sentido de aperto, está exato. Mas, nesta região, a frenagem está no sentido de afrouxamento do parafuso. Ou seja, eu vou simular uma vibração. Observem o que vai causar no arame. Olha só, está afrouxando. Estou simulando uma vibração onde o parafuso está se afrouxando, causando o afrouxamento, ou seja, esta frenagem não tem finalidade alguma. Observem. Observem. O parafuso está se afrouxando, consequentemente, o arame de freno afrouxa também. Ok? Observem a frenagem. Essa é uma frenagem em série com fio duplo torcido, onde nós temos 3 parafusos. E a frenagem foi executada muito bem, claro, né? Observem, cada parafuso tem a sua finalidade, um aperta o outro. Ou seja, eu vou criar uma vibração, eu vou afrouxar o parafuso do meio. Observem o que acontece com o arame de freno. Olha só, gente, ele está esticando. Esticando, ou seja, é uma frenagem em série onde cada um tem um papel muito importante. Observem, eu vou agora afrouxar esse parafuso. Esse parafuso, ele está garantindo a frenagem adequada deste parafuso. Observem, vou afrouxar este parafuso, criando supostamente uma vibração. Observem que este freno está garantindo o aperto deste parafuso e deste parafuso. Para remover arames de freno, nunca utilize um puxão. O ideal é que você utiliza a chave, ou seja, o alicate de corte diagonal. Pois, se você executar o puxão do arame, você pode danificar parafuso ou até mesmo o componente cujo qual é frenado. O ideal é utilizar o alicate de corte diagonal. Você corta o fio. Observem, nós temos uma frenagem excelente nesta região. É uma peça, ou seja, ele é um plug, é um conector eletrônico, é frenado. Observem, o freno está legal, mas ele está frouxo. A frenagem com arame não pode ser nem muito frouxo e nem muito apertado. Vamos fazer a remoção de um freno e vamos executar uma nova frenagem. Observem, a ferramenta está em uma área que não deveria estar. As ferramentas devem estar localizadas ou alocadas em uma bandeja adequada. Fins: evitar o esquecimento de ferramentas em tais áreas como o motor. Segurança de voo acima de tudo. Utilizando a ferramenta adequada para cortar o fio, você usa um alicate de corte, onde você executa o corte do arame. É uma ferramenta ideal. Agora sim, eu utilizo o alicate de freno, o bico, para tirar o arame sem danificar as áreas ou os componentes do motor. Vamos agora executar uma frenagem padrão no sentido de aperto do parafuso, usando o arame de freno adequado e a ferramenta também adequada. Nesse caso, eu uso o alicate de freno, pressiono a sua trava e começo a fazer o movimento de rotação da chave com o componente do alicate, sempre respeitando o número de voltas por polegada do fio. Observem. É uma região um pouco difícil de frenagem,
com o alicate, de novo com a trava, eu pressiono para mantê-lo fechado firmemente. Solto o componente que faz o movimento de rotação e sempre respeitando o número de voltas do fio. Agora, eu corto com o mordente do alicate. Sempre, qualquer pedaço de arame que não seja utilizado, você deve descartá-lo, jamais jogar aonde? Em áreas dos motores, áreas das aeronaves ou nos pátios de manobras das aeronaves, pois isso também no chão é um FO, objeto que pode causar danos ao equipamento. Agora, para evitar danos ao colega, nós dobramos a ponta, fins evitar que o colega se machuque. A ponta não vai furar o colega se o colega estiver manipulando ou trabalhando alguma área do motor.